Bom, olha só. Daqui a pouco a gente vai ter a participação do Péricles Bassols, porque esse jogo que a gente vai falar agora teve um lance que é polêmico. E o torcedor do Vasco, pro torcedor do Flamengo tem uma interpretação, pro torcedor do Vasco tem outra. Nenhuma surpresa em cima disso. A gente vai trazer uma visão neutra do nosso comentarista em arbitragem, Péricles Bassols, para analisar ali o que foi, o que poderia ter sido a expulsão do Bruno Henrique, do Diego, desculpa. O Mauro Betting, o Flamengo venceu o jogo. Não foi tão bem assim, mas de novo jogou fora de casa, em São Januário, ok, embora o fator casa não seja o mesmo. Né? Mas é uma marca de um time que tem muita qualidade individual, às vezes você superar dificuldades grandes times fazem coletivas para sair vitorioso. Dá para classificar a vitória de hoje como uma dessas vitórias, Ricardinho? Foi mais na individualidade do que mesmo na forma de jogar, na imposição em cima do adversário? É uma vitória que a gente vai ter que discutir muito esse lance aí, porque ainda foi no primeiro tempo, você colocou muito bem. Parabéns ao Fernando Miguel pelo presente que ele deu antecipado ao Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Aliás, no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco da Gama precisam contratar goleiro, porque não tem goleiro, né? Essa é a realidade, e o Flamengo hoje ganhou, porque tem um elenco melhor, jogadores melhores do que o Vasco. Mas o lance no primeiro tempo, ele muda o jogo. Era um lance que ia mudar a partida se o Diego fosse expulso. Então é uma vitória legal, bacana, mas esquisita. Vamos chamar então o Péricles Bassols. Eu acho que a análise... uma coisa, gente, só para as pessoas entenderem, é a análise do que a gente... Que tá caprichado o nosso Bassols. Cada vez melhor o nosso Bassols. Uma coisa é a análise que a gente faz em cima da forma... cruzado. Da forma que os times jogaram, de erros técnicos, e isso faz parte do jogo. Mas é importante a gente pontuar aqui que uma situação de expulsão com 15 minutos do primeiro tempo, Péricles Bassols, isso condicionaria, obviamente, tudo que ia acontecer por 75 minutos. Então eu quero colocar aqui a imagem, a gente já está vendo aí a entrada do Diego em cima do Benítez. O Diego já tinha cartão amarelo. Bassols, eu quero que você, antes de eu fazer as perguntas, interprete o lance livremente para depois a gente começar o bombardeio. Seja muito bem-vindo aqui o último lance. Era ou não era para o segundo amarelo, Péricles Bassols? Boa noite, Luizinho. Boa noite a toda a bancada. Para mim, não, cara. Para mim, não é uma entrada para cartão amarelo. Eu vou explicar por quê. Se você olhar bem o lance, o Diego escorrega, né? E aí você vai perguntar, pô, Bassols, mas o escorregão tira a possibilidade do amarelo? Não. Mas a gente tem que ter maturidade para uma conversa que eu não sei se todos aqui têm. Estou me referindo ao Ricardinho. O Ricardinho está aí, não está? Tá provando a sua imaturidade, inclusive. Exatamente. Então, vou continuar. E aí o que a gente tem que... O que o árbitro tem que decidir? Quando me falaram do lance, falaram que o Flávio Souza fez menção de apresentar um cartão amarelo. Fora da lupa, a gente vê ali que ele não faz nenhuma menção, não tem gesto corporal dele para apresentação de cartão amarelo. O árbitro, quando vê um lance... para apresentar cartão amarelo, ele reage rapidamente, ainda mais um árbitro da experiência do Flávio Souza. Ele partiria para o lance para apresentar. O que ele vê? Ele vê um escorregão e depois do escorregão, o Diego, ao tentar se equilibrar, tem um contato. Como é esse contato? Isso a gente precisa analisar para chegar à conclusão se isso é um lance para cartão amarelo ou não. Ele toca com parte do joelho, com um pouco da canela, mas não tem trava. Tem talvez um pouco da velocidade dele, mas o que a gente precisa entender é que um segundo cartão amarelo tem que ser fortíssimo, ele tem que ser claro, um segundo amarelo tem que ser intenso, porque ele vai desigualar uma partida. Então, se ele interpretasse esse lance para cartão amarelo e apresentasse esse cartão amarelo no campo, eu respeitaria a decisão dele. Mas eu entendo que esse lance desigualaria o jogo e, portanto, por ser um lance acidental e totalmente acidental, eu também, provavelmente, no campo de jogo, não apresentaria cartão amarelo. Lembrando, cartão amarelo ele não tem que ser para satisfazer torcedor A ou B, para desigualar o jogo, para depois eu dizer perdi o jogo porque não teve um segundo cartão amarelo a favor do meu time, que expulsaria um outro jogador e deixaria o outro time com um a menos. Cartão amarelo não foi feito para isso. Cartão amarelo tem que respeitar determinados elementos. E esse cartão
não respeitaria, na minha opinião. Porque o Ricardo, eu sei que o Ricardinho quer falar, e assim, é porque você colocou alguns temas aí que... Ricardinho, você já quer fazer a sua intervenção ou depois eu vou jogar algumas perguntas casca de banana pro Bassols? Eu gostaria muito de entender a arbitragem no futebol brasileiro, porque isso aí é um lance claro de cartão amarelo. Ele não deu cartão amarelo porque o Diego já tinha, já tinha cartão amarelo. Não é. Então tá mostrando aí a pancada. Não é, pra você. Eu não quero saber se ele escorregou, se ele não escorregou, ele acertou o cara. Não, senhor. Calma. Esse lance não tem elementos de cartão amarelo. Você tá querendo falar por você. Não, então, calma. É claro, sou eu que tô falando. Então, Então, tudo bem, fale por você, mas não fale que tem elementos, porque não tem elementos. Não, peraí. Não tem elementos de regra. Você quer dizer que tem elementos de regra? Não tem elemento de regra. Então, é aí que eu preciso entender, Bassols. Tem uma situação que é algo corriqueiro que acontece no futebol. O juiz ali, no mínimo ele errou ou não dá vantagem, porque o Thales Magno sairia no mano a mano com o lateral, com o outro jogador do Vasco chegando por dentro e ele erra ao não dar a vantagem, e muitas vezes isso acontece quando o cara sabe que é o lance de dar cartão amarelo. E aí eu vou fazer uma outra interpretação da pancada, porque para mim, e você colocou esse elemento na tua análise, que aí me permite essa segunda pergunta. Intensidade. Se fosse a primeira, tá? Ele não tinha cartão amarelo. Não tem cartão amarelo. Porque para mim ele chega atrasado no lance e aí quando vai tentar travar, porque já estava atrasado, escorrega. E aí a consequência do escorregão é ele dar pancada, mas ele já estava atrasado no lance. Então eu queria entender, se fosse a primeira do Diego, nesse contexto, não seria uma jogada aí, eventualmente para cartão amarelo? Não permite essa interpretação também? Da mesma maneira que eu falei para o segundo, falo para o primeiro. Se ele no campo entendesse que não precisaria apresentar cartão amarelo por entender um escorregão e depois do escorregão um contato acidental sem intensidade e sem elementos de regra, porque eu falo de elementos de regra, um toque de trava, um toque com muita intensidade, ali pareceu para mim totalmente casual. E repara que o toque do pé dele com o pé do jogador do Vasco, é muito já do pé do Diego no chão. Ele está escorregando e aí vem um contato de joelho, meio atabalhoado. Ok, se ele interpretasse para um primeiro cartão amarelo, se fosse o primeiro cartão amarelo, eu também respeitaria. Mas não entendo esse lance. Eu não gastaria no meu jogo um cartão amarelo com esse lance. Os jogadores brasileiros, aí entra muito do que o jogador brasileiro faz, que é saber que em qualquer entrada ele vai maximizar os contatos dessa maneira, se jogando, rolando. E aí ele faz o torcedor dele achar que todo lance é para cartão amarelo. Mas o árbitro tem que fazer a gestão disso. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei e que a FIFA preza muito nas Copas do Mundo. Desigualar uma partida tem que ser um segundo cartão amarelo muito forte. E se ele não for forte, eu estou com o árbitro. Eu não entendo esse lance como um lance forte, com elementos claríssimos de cartão amarelo, Luiz. Bassols, Ricardinho, eu estou vendo só o seu dedo levantado. Vai lá. Eu respeito demais a posição do professor, só que, para mim, a interpretação, a imagem é muito clara. Não tem mais bola, a bola já foi, não há mais disputa de bola. O Diego chega atrasado, escorregando, só acerta o jogador do Vasco. Na minha interpretação, isso é para cartão amarelo. Se ele tem cartão amarelo, amarelo com amarelo, vermelho. Ou então a gente tem que criar uma nova regra. Atenção! A partir de agora, aquele jogador que tem um cartão amarelo, para tomar o segundo cartão amarelo, vai ter que quebrar o companheiro. Se ele não quebrar o companheiro, ele não vai tomar o cartão. Aí não tem mais bola. Definitivamente você não tem maturidade para aquela conversa que eu propus no início, que é o fato da gente entender que para desigualar uma partida, sim, o segundo cartão amarelo tem que ser muito evidente. E isso preserva o espetáculo, preserva o 11 contra 11. Se você não tiver todos os elementos, o árbitro pode não ter só para todos entender, os elementos, ele joga para baixo a decisão dele. Eu acho que é importante você, um cara que participou e continua participando, tá ativamente aí no meio da arbitragem. Eu quero saber se essa visão que você está passando, você falou disso em Copas do Mundo, que a gente sabe que o peso de um jogo de uma Copa, está falando de 7 jogos. Pô. Então, se você desigualar um jogo em 7... Eu quero saber se essa é uma recomendação
Porque isso não está na regra. O que está na regra é o seguinte, a falta de cartão amarelo é a falta de cartão amarelo. Ponto. Isso é o que está na regra. E tem todos os elementos e a gente pode debater depois. Agora, se essa é uma recomendação da expulsão, né, para não desigualar o jogo, de ser um pouquinho mais permissivo com o segundo cartão amarelo, com o jogador que já tem um amarelo, para ser mais preciso na minha colocação. Essa é uma recomendação, uma orientação? É uma orientação. E árbitro não... Assim, se você for apitar um jogo de futebol com um livro com o que está escrito preto no branco, muitas vezes você não termina uma partida de futebol e vocês sabem disso. Sim. Sim, um cartão amarelo tem que ser mais claro. Isso é uma recomendação em cursos, isso é uma recomendação em Copa do Mundo. E você levantou um ponto muito bom, Luiz. Muito bom e muito pertinente, que é o fato de uma Copa do Mundo ter 7 jogos. Isso é, sim, considerado. Mas isso tem que ser considerado em todos os jogos, em todo jogo, em todo campeonato, para uma lisura do campeonato e do próprio jogo. Se você tira um jogador por conta de um escorregão sem uma entrada claríssima para cartão amarelo, vou repetir, se ele apresenta o cartão amarelo, eu concordo. Não estou discordando que isso tenha interpretação como a do Ricardinho para cartão amarelo. É possível. Só que eu acho que ele estragaria o jogo dele. Eu não apresentaria esse cartão amarelo, porque é um cartão amarelo débil. Ele tem fraquezas na interpretação. E aí vai ficar fraco, ele vai desigualar o jogo. E assim, é uma coisa que é indiscutível. Para o cara expulsar com 15... Assim, se esse cartão... Essa mesma entrada com 35 do segundo tempo, ela é uma coisa. Na minha visão, se eu estivesse apitando... A minha é diferente. Sabe por quê, Mauro? Com 15 minutos, você fala, cara, será que eu vou fazer isso com 15? Com 35 do primeiro, você Mas é de cada um. Para mim, a regra não tem 1 minuto e não tem 90, mas tudo que o Bassols fala é extremamente defensável. A minha interpretação desse lance, para mim, é uma entrada temerária. Temerária amarelo. For o primeiro, o segundo ou terceiro, eu teria expulsado. Mas tudo que falou Bassols me fez ver um outro lado. Não, que não é o lado do Ricardinho. Eu teria expulsado pelo segundo amarelo. Sabe por quê? Eu acho muito valioso quando a gente tem a participação do Bassols aqui, porque tem coisas que estão no livro de regras. E mesmo assim, às vezes, não sabem interpretar. E tem coisas que estão no campo das observações das equipes de arbitragem. Como a gente tem, por exemplo, na Premier League, lá tinha o toque na mão, qualquer toque na mão era gol, era pênalti, escambau. Os caras falam assim, peraí. Vamos voltar atrás. A regra está dizendo que esse toque é aquele pênalti, mas nós vamos interpretar e o espírito do legislador também, que o Bassol sempre traz muito bem. E até os princípios básicos são anteriores à regra do jogo, não anteriores, estão acima da regra do jogo. Isso a gente tem que entender sempre. E assim, Bassol, só para a gente fechar aqui em relação à arbitragem também, a situação do impedimento acho que já é água passada, né? Impedimento milimétrico que vem o VAR, traça a linha, marca o impedimento, um abraço, porque seria 2-2, mas ali... Pelo que eu pude perceber nas redes sociais, estamos criando esse entendimento de que é milímetro. Não tem o que fazer, né? Infelizmente. Eu também tenho questionado muitos milímetros, sabe, Luiz? Porque a MLS recentemente acabou, a Liga Americana de Futebol acabou com esse negócio de milímetros e está indo pelo olho do VAR quando ele observa o vídeo. Então, provavelmente, esse lance lá, eles respeitariam a decisão de campo. Mas é uma outra conduta que eu não sei nem se a FIFA vai permitir. O fato é que a linha foi traçada ali, ela causa realmente, a imagem causa algumas distorções de avaliação no primeiro momento, mas eu já tive acesso a uma câmera contrária. Está no Instagram do Esporte Interativo. Está lá no Instagram, inclusive. Então, o pessoal que puder vai lá ver, porque essa câmera contrária mostra muito do que é essa distorção de visão de acordo com o posicionamento da câmera e a inclinação da câmera, Luiz. Então, esse lance é um lance que a gente tem que também ajudar a tornar mais cultural e mais educativo, né? Para o pessoal saber que essa distorção existe. Péricles Bassols, muito obrigado pela participação ao vivo conosco, comentarista de arbitragem do Esporte Interativo, trazendo a visão dele e, especialmente, como ele falou, de educação, né? Sim, exato. Nos educando e educando quem está nos assistindo a fazer aí a sua leitura em cima de lances como esse. E a sua interpretação, que a regra faculta isso, cada um tem a sua.